Eu sou Líria Helena Littke, professora, psicanalista e psicopedagoga. Tenho as redes sociais, o Instagram e o Facebook. E eu estou aqui hoje para falar com vocês de um e-book que eu lancei, do assunto de um e-book que eu lancei há um mês mais ou menos, onde eu falo sobre a relação das vivências emocionais da infância e a fase adulta. E a importância disso tudo. Qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo no e-book foi ele passar isso para os pais, porque eu acho da maior importância. Eu vivi isso enquanto mãe, né, quando eu tive meus filhos, eu vivi muitas dificuldades porque eu não sabia lidar com aquilo, porque eu não sabia lidar com a criança, com as fases, com os choros, com as birras, e eu tive muita dificuldade com tudo isso. Por isso que eu acho importante, muito importante, nessa época eu nem sabia de psicanálise, eu não estudava psicanálise, eu era simplesmente uma professora de matemática. E aí a partir desses momentos, dessas dificuldades, eu comecei a me questionar minhas questões também sobre a relação minha enquanto mãe, né? Esse momento de ser mãe na vida. Então eu acho isso da maior importância, depois de tudo que eu aprendi, que eu vivi, que eu pude experienciar, que eu pude me ver como mãe naquela relação com o meu filho, com meus filhos, e eu acho que é de suma importância para a vida, para os pais terem conhecimento do que essa criança atravessa naquele momento, e para eles também, das dificuldades todas que a gente tem enquanto pai e mãe, que a gente não aprende, não há um guia que nos ensine a ser pai ou mãe. Simplesmente a gente é pai e mãe e a gente aprende a viver tudo isso vivendo na relação pai e mãe. Mas isso é muito difícil, é complicado, a gente passa por momentos difíceis. Tem coisas boas? Lógico que tem, né? A relação da mãe com o filho, do pai com o filho é muito prazerosa. No momento que essa criança começa a retribuir toda aquela relação, né? Ela começa a interagir com você. Então existe uma troca muito prazerosa para o pai, para a mãe, e que é muito gratificante. Mas tem os momentos difíceis também, não vamos negar, como tudo na vida, né? A vida é feita de momentos bons e é feita de momentos difíceis, altos e baixos, como eu canso de falar nos meus vídeos. Mas a importância do e-book foi justamente esclarecer o pai e a mãe, né, de uma certa forma, um certo esclarecimento do que é essa relação pai, mãe, filho, esse triângulo aí, nessa relação familiar, onde a família é o primeiro grupo social que a criança nasce, é o primeiro grupo social que ela participa. Então, todas as vivências da infância estão ali presentes na formação da sua personalidade. Muitas vezes, a gente recebe o paciente, o analisando numa clínica, né, na clínica, nos atendimentos, nas sessões, e eles nos perguntam, mas eu tenho que falar da minha infância? Eu não gostaria de falar da infância. Mas, gente, mas a infância vai aparecer na conversa, não tem como não aparecer. Ele vai falar do pai, vai falar da mãe, mesmo que a gente não pergunte nada, vai surgir aquilo ali. Vai surgir em algum momento, em alguma hora, todas as vivências que ele teve nessa relação pai-mãe. E isso vai pesar na sua vida e na sua formação psicológica, na sua formação, no seu desenvolvimento psicossexual, que são as fases, que agora vou falar sobre o e-book, e sobre as fases que eu abordo no e-book. As fases do desenvolvimento psicossexual da criança, que é uma coisa foi feito por Freud. Freud falou sobre isso, e quando o Freud falou sobre isso lá no início do século XX, final do século XX, né? Nessa fase, final do século XIX, início do século XX, ele chocou o povo, as pessoas da época, o público de sua época. Por quê? Porque ninguém acreditava que uma criança tivesse algo de sexual. Mas o sexual que ele usa aí não é esse sexual visando relação sexual. Não, é algo muito maior do que isso. Não é apenas uma relação sexual, não é isso. Não é disso que se trata. É a relação. Quando a criança nasce, ela passa por uma fase. A primeira fase é a fase oral. E essa fase oral é aquela fase que vai até 2 anos, onde o mamar é tão importante para ela. Onde ela busca o leite por fome, por instinto da fome, da sede. Mas depois passa a não ser mais só isso. Porque aí entra a pulsão. Nós, enquanto seres humanos, somos seres da pulsão, do desejo.
né? E essa troca da mãe, o mamar, o se deleitar com o leite, que você olha para um bebezinho no colo da mãe mamando, você vê que ele está ali de uma forma muito prazerosa. É tão prazeroso que ele dorme, que ele muitas vezes chupa e não tira o leite, fica só chupando ali, porque a pulsão, essa pulsão libidinal, ela está na boca. E ela vai assim até a fase de 2 anos, sugando tudo, inclusive os dedos das mãos e dos pés, né? Depois ela passa, a partir dos 2 anos, para uma outra fase, que é a fase anal. Essa fase anal é a fase dos controles, dos esfíncteres anal e uretral. É o xixi e o cocô, produto que ela dá aos pais de uma forma prazerosa para ela. Nós temos que pensar que a criança está vivendo nesse momento a fase do imaginário. Tudo é fantasia, tudo é muito na imaginação. Então, toda a percepção que ela tem nessa relação aí com os pais tá tudo no imaginário e nas fantasias infantis. A partir dos 4 anos, né, até os 7, mais ou menos 8 anos, dependendo muito de criança para criança, ela vai para a última fase, que é a fase fálica. Nessa fase fálica, a pulsão agora, a libido, ela vai estar nos órgãos genitais. Nos órgãos genitais, por isso você vê a criança se tocar tanto seus órgãos genitais. Tanto o menino como a menina, porque dá prazer. A criança toca esses órgãos, ela sente prazer com aquilo e ela não tem ainda nada da moral. Essa coisa da moral que a gente vai aprender depois, a partir dos 8 anos, é que é introjetada a noção de moral. É nessa relação edipiana, que acontece também nessa fase fálica, na relação desse triângulo pai, mãe e filho, que é a partir do Édipo, que é essa relação da mãe com seu filho e o pai, né? Os três aí, ou a filha, né? A partir dessa hora e desse momento é que surgem os conceitos para a criança do moral, do certo e do errado. Que aí ela está formando a personalidade dela, mas começou lá atrás. Começou, na verdade, a partir do bebê, a partir do momento que a mãe tem o desejo por um filho. E eu falo tudo isso no e-book. Onde a mãe tem um desejo por um filho e aí começa toda essa relação e as coisas que advêm dessa relação. Por isso eu acho muito importante todas essas fases, né? A fase do Édipo, e depois eu quero fazer um e-book só falando do Édipo masculino e feminino, e eu tenho vídeo aqui no canal, no YouTube, onde eu falo da relação edipiana da menina com seu pai e do filho com sua mãe. E eu coloco muito bem o máximo que eu pude esclarecer sobre isso, porque muitas pessoas não sabem, não entendem e têm dificuldade de aprender. E de entender também, né? Mas quando a gente escuta o paciente na clínica, a gente observa que tá lá. A relação edipiana, tudo que ela viveu com esse pai, com essa mãe, estão lá presentes nas marcas inconscientes deixadas. Então, a psicanálise, ela visa o quê? Ela visa esse inconsciente. Quando a gente atende um paciente, a gente escuta esse inconsciente nas entrelinhas, naquilo que não é dito, que não é falado. Por isso a importância dessa fase. A personalidade da pessoa, do ser humano, se forma nessa fase, nessa idade até 7, 8 anos, com essas fases, nessas vivências emocionais. E o que a criança captou de tudo aquilo. Não importa que sejam verdadeiras, que sejam falsas, que não aconteceram, que sejam fantasias dela. Não importa. O que importa é o que ela diz disso, é o que ela fala sobre isso. É a sua fala em relação a isso. Isso que é importante, que fica pra gente, porque o que ela percebeu dessas fases é que é importante para a vida dela. São as coisas que marcaram a vida dela. Como essa percepção que ela teve, né, das fases. Por isso é tão importante. E o objetivo desse vídeo é justamente isso, gente, é colocar sobre isso, esclarecer sobre isso. Tenho vários vídeos no Instagram, no Facebook, uma página que eu tenho, e onde eu apresento tudo isso, são pequenos vídeos onde eu falo um pouquinho sempre de cada coisa e das neuroses, né? As neuroses, as psicoses, as perversões, que são a estrutura psíquica do ser humano, que vão surgindo também nessa fase. Na fase edipiana, se começa a formação dessas estruturas psíquicas que vão depois se refletir na fase adulta, como essas neuroses, as ansiedades, né, as depressões que surgem, as sensações de vazio, todas essas doenças psicológicas, psíquicas, estão lá, as raízes estão lá, e muitas vezes abafadas por nós, porque nós usamos o mecanismo do recalcamento, a gente recalca tudo isso.
Então, se vocês quiserem saber mais, ou assistam os vídeos no YouTube, tá no Instagram também, estão na minha página do Facebook, Líria Helena Littke. Eu sou professora, psicanalista e psicopedagoga, e o objetivo desse vídeo é justamente chamar a atenção para a importância disso, para esse e-book, para a importância do que está ali colocado, e eu estou falando como mãe que vivenciei tudo isso, não só como analista, mas também todas as minhas vivências estão ali colocadas. Não é só a parte teórica, não. É todas as vivências, tudo que eu vivi e que eu pude tirar uma lição, na verdade, que eu acho que isso vai ajudar os pais aqui a se esclarecer melhor e tentar entender e ler melhor, lendo ali, ele ter uma certa orientação para estar com o seu filho, para essa relação ser mais prazerosa. Não quer dizer que não vai haver marcas para criança, as marcas vão estar lá sim, mas o pai e a mãe vão saber muito melhor lidar com elas. Fica a dica, pessoal, eu aguardo vocês. Curta esse vídeo, se gostarem, compartilhem e me sigam nas redes sociais, ok, gente? Um abração, hein?